Aqui vão alguns pensamentos de Deus sobre empréstimos. Tomar emprestado. Preste atenção. Lá em Provérbios 22, versículo 7, diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que toma emprestado é servo ou escravo do que empresta. Em Deuteronômio 28 e 12, diz o texto: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. São apenas duas passagens que mostram o pensamento de Deus com respeito ao seu povo e a dependência de tomar emprestado para as suas necessidades. Entenda, nós vemos na palavra que às vezes é um ato de compaixão a pessoa que tem condições emprestar para que não tem e socorrê-la. É um ato de compaixão, a Bíblia ensina isso. Que o povo de Deus, por exemplo, quando emprestava, não deveria cobrar juros exorbitantes para não explorar o pobre. Antes, emprestava para ajudar aquela pessoa a sair da situação que ela estava. Então Deus também regulamentava esta situação. Mas deixou claro que não é o plano dele e nem o ideal que o seu povo viva na dependência de empréstimos, de tomar emprestado de ninguém. Pelo contrário, Deus disse: olha, vocês que me servem devem estar na posição de emprestadores e não aqueles que tomam emprestado. Vocês vão emprestar para outras pessoas, porque vocês vão ter, mas vocês não vão ficar na situação de tomar emprestado. E o alerta de Deus foi muito claro, dizendo o seguinte, que o empréstimo, você viver de empréstimo, você viver tomando emprestado aqui, tomando emprestado ali, viver a sua vida sempre pagando um empréstimo, é uma forma de escravidão. Você precisa entender, nós precisamos entender. É uma forma de escravidão. Por quê? Porque o que toma emprestado vai trabalhar dobrado, vai ter que trabalhar para pagar o que tomou emprestado e os juros que, como eu disse, muitas vezes exorbitantes, vão tornar aquele valor que ele tomou emprestado, às vezes mais que 2 vezes mais do que ele emprestou. Ou seja, é uma escravidão. Você empresta para mim, agora você não precisa fazer mais nada. Você não precisa trabalhar. Você só precisa esperar que eu trabalhe para pagar de volta o que eu tomei emprestado com juros. Ou seja, é uma escravidão. O tomar emprestado é equivalente a uma escravidão. E uma escravidão moderna, não é? Se você olhar a história e você perceber que ao longo da história a escravidão literal foi abolida, não é? No nosso Brasil, lá em 1888, e em outros países também, Estados Unidos, na Inglaterra, a escravidão literal, onde um homem tomava outro homem à força e se tornava dono dele e o obrigava a trabalhar para ele, essa escravidão foi abolida, porque se tornou, de certa forma, imoral, ilegal, não é? Uma coisa injusta. Então, hoje não existe, ainda existe no mundo em alguns lugares, mas de forma geral, nas sociedades democráticas mais desenvolvidas, a escravidão de forma geral acabou, essa escravidão literal. Porém, deu-se início a um novo tipo de escravidão. Entendeu-se que, já que eu não posso tomar a vida daquele homem para mim, como é que eu posso, né? Os poderosos pensaram, como é que eu posso ainda dominar
o meu próximo sem escravizá-lo literalmente. Então, uma das formas que essa escravidão passou a acontecer é exatamente através dos empréstimos. Porque se você mantém uma pessoa por anos, trabalhando anos da sua vida só para pagar um empréstimo, o que é aquela pessoa se não um escravo? Você entende o plano de Deus? Você entende por que a palavra de Deus deixa bem claro que o que toma emprestado é escravo do que empresta? Você entende quando Deus fala que o povo dele não vai tomar emprestado? Porque ele não quer que o povo dele seja escravo. Então, o que é que você deve fazer com essa informação? Você que está aí com dívidas, não é? Primeira coisa que você tem que entender, você que está aí com uma dívida enorme no seu cartão de crédito, você que está aí com uma dívida enorme de um empréstimo que você tomou, você tirou, você que está aí com um problema enorme com um agiota, enfim, qualquer tipo de dívida. Eu posso dizer que eu também já recorri a cartão de crédito uma vez na minha vida. Uma vez numa situação que eu vivi de emergência, e eu vou dizer, houve uma emergência? Houve. E normalmente se envolve família, normalmente quando envolve família, envolve sentimento, não é? Porque você fica com aquela situação, não, eu tenho que ajudar meu parente, tenho que ajudar minha família, etc. Então entra o sentimento e você suspende a razão. E nessa vez que eu recorri a cartão de crédito, para nunca mais, foi a única, primeira e última vez, eu tomei emprestado e eu me arrependi amargamente de ter feito aquilo, não só pelo prejuízo financeiro, mas porque eu não confiei em Deus. Eu não confiei e recorri ao cartão de crédito. Mas isso é outra história, não estou falando de mim, estou falando aqui que eu entendo a situação de quem às vezes passa por isso. Mas eu aprendi essa lição na minha vida e eu aprendi a depender dele. Então, o que você que está na situação já devendo aos seus credores, ou você que está aí sendo tentado a tomar emprestado, tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Ora, está claro aqui a palavra de Deus para você. Se Deus fala na sua palavra que aqueles que obedecem, depois você medita lá em Deuteronômio 28, que é uma das muitas passagens, mas esta é uma das mais claras, Deuteronômio capítulo 28, medite na sua Bíblia, desde o versículo 1 até o versículo 14. Se ele diz que o povo dele, obedecendo a ele, não precisará tomar emprestado de ninguém, mas terá condições de emprestar se alguém precisar. Se essa é a vontade, o plano de Deus para o seu povo, repito, ressalto, o seu povo que obedece a sua palavra, que está vivendo na obediência. Porque essa vida aqui de não tomar emprestado, de ter a obra de suas mãos abençoadas, supridas, de ter o céu e a terra cooperando com o trabalho das suas mãos, é resultado de uma obediência. Então você primeiro tem que estar em obediência a Deus. Uma vez estando em obediência a Deus, se essa palavra diz que o seu povo não precisará tomar emprestado de ninguém, então você que está numa situação de aperto e considerando aí um empréstimo, você deve primeiro ir a Deus e ter uma conversa séria com Ele e falar com Ele: meu Deus, olha a minha situação, olha a situação que eu estou. A tua palavra diz que se eu obedecer o Senhor, eu vou estar numa situação confortável financeiramente e não apertada como eu estou agora, de humilhação, de ficar considerando bater na porta do gerente do banco, do agiota, pegar o cartão lá, o cheque especial e me enrolar todo, e eu sei que lá na frente eu não vou conseguir gerenciar isso. Olha a minha situação, meu pai. Você tem que ir a Deus com a sua fé e cobrar essa palavra aqui.
Colocar de volta para Deus essa palavra e pedir uma direção para Ele. O que você vai fazer? Meu Deus, o que eu faço? Porque se o Senhor não me dirigir, não me abençoar, eu vou ter que ignorar a tua palavra. Eu não quero isso. Eu não quero desobedecer a tua palavra. Então você deve ir a Deus primeiro, pedir direção. Essa é a primeira coisa. E Ele vai responder, porque você está jogando o problema, a responsabilidade de volta para Ele. A palavra é dele, não é sua, é dele. Então, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, esse mesmo texto que fala emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, antes diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Ou seja, você tem que pensar o que você vai fazer com as suas mãos. O que você vai fazer para você gerar os recursos que você precisa, que hoje você pensa em tomar emprestado? Você deve pensar, o que eu posso fazer, meu Deus, com as minhas mãos para que o Senhor abençoe, de forma que, pelo trabalho das minhas mãos, eu gere os recursos que eu preciso para resolver os meus problemas. Peça a direção do trabalho e não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha medo do trabalho. Tenha medo, sim, de ficar escravo, mas não tenha medo do trabalho, especialmente quando é um trabalho para você, um trabalho digno, ainda que seja fora da sua profissão, ainda que seja uma coisa que você nem entenda muito, mas você tem coragem, você tem fé de empreender sobre a palavra de Deus. Lançar sua rede onde outrora não havia peixes, mas porque a palavra de Deus veio, lança a tua rede, você vai lá e lança a tua rede e crê que os peixes virão. Assim você deve agir, para que você não caia na escravidão financeira que, infelizmente, hoje faz milhões de escravos no Brasil e no mundo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.